Hoje, gente, o nosso tema é um tema muito emotivo mesmo, né? Nós perdemos o grande Dr. Isamitiba, não é isso? E o nosso programa hoje é um tributo a Isamitiba. Isamitiba era um grande amigo, né? Além de um mestre, né? Além de eu aprender com ele quase todos os dias, ele era um amigo pessoal, ele, a família, a dona Natércia, os filhos todos, sabe, são assim como parte da nossa família. Então esse tributo é por isso. E eu aproveito para responder os e-mails que eu recebi agora, né, diante aí desse falecimento do Dr. Isamitiba. São e-mails de Felisberto Nogueira, de Cáceres, no Mato Grosso, Heloísa Helena de Brito, de Camboriú, em Santa Catarina, Nilda Menezes, de Posse, no Goiás, Luiz Eduardo Mambrini, de Patrocínio, em Minas Gerais, Miriam Rochedo, de Avaré, em São Paulo, Maria José da Silva, de Floriano, no Piauí. Vejam a extensão, sabe, gente, a extensão dos ensinamentos do Dr. Isamitiba. Maria Vicentina Cavalli, de São Paulo, e Ana Carolina Leverger, de Cuiabá, no Mato Grosso. Olha as perguntas, gente. São e-mails longos, né, mas muito bonitos, né? Professor, pessoas como o Dr. Isamitiba deveriam ser proibidas de morrer. Educamos nossos filhos com base em seus livros, artigos e programas de televisão, aqui na Rede Vida, né, gente? Quanta falta ele fará a esta, entre aspas, pátria educadora, que de educadora não tem nada e os que poderiam fazer alguma coisa nos deixam. Olha outro, gente. Professor, com a morte do Dr. Isamitiba, quais as lições dele podemos aprender para as empresas? Olha só. Professor, em seu livro Famílias de Alta Performance, o Dr. Tiba escreve coisas que servem muito para a minha empresa, e eu tenho utilizado e discutido com o pessoal da minha empresa esses conceitos do Dr. Isamitiba. E outro é, quem ama educa, como explicar isso para as pessoas que parecem que perderam a razão e a educação? Então, gente, o nosso programa é esse, um tributo a Isamitiba. E eu quero mostrar a vocês, né, eu como amigo, né, a gente tem quase todos os livros, né, eu tenho todos, né, os livros do Isamitiba que a gente usa e eu sempre discuti com ele a aplicação dos conceitos que ele sempre deu visando a família para a empresa. Sabe, gente, eu sempre disse às empresas, você tem que trazer aqui o Dr. Isamitiba porque ele, com os conceitos que ele dá para a família, esses conceitos servem total e absolutamente para a empresa, que nada mais é do que uma família, nada mais é do que os chefes, não é verdade? Os intermediários, os filhos, e como isso pode, na verdade, melhorar o desempenho, né, dessas empresas, com base nos ensinamentos do Dr. Isamitiba, né? É muito interessante a gente discutir isso. Então, o tema de hoje, esse tributo ao Dr. Isamitiba, nós vamos dar uma olhada nos escritos dele, né? E vamos ver como aplicar isso na empresa, que é o tema principal do nosso programa. Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta ao nosso Motivação e Sucesso, neste tributo ao Dr. Isamitiba, né? Eu queria pedir a você que imprimisse, entrasse lá no site que você está vendo aí na tela, no marins.com.br, imprimisse lá um texto que eu escrevi sobre ele, chamado Quem Ama Educa, né? E que eu queria começar aqui esse programa, a gente comentando o texto, até para você levar na sua empresa, para você ler com calma, discutir,
sabe, reunir a família e pensar sobre isso. Neste último dia 2 de agosto de 2015, um dos mais famosos psiquiatras e educadores do Brasil nos deixou. Morreu o Dr. Issam Itiba. Amigo, ele participava anualmente dos eventos da nossa Fundação Luiz Almeida Marins Filho, quando palestrava a centenas de professores e dirigentes educacionais que bebiam com emoção da sabedoria do grande mestre. Aliás, um dos últimos eventos que o Dr. Issam Itiba fez foi exatamente aqui, na nossa fundação. Várias vezes conversei com Itiba sobre a aplicação dos seus conceitos ao mundo empresarial. Com relação ao seu mais famoso livro, Quem Ama Educa, ele sempre afirmou que o verdadeiro líder é aquele que ama, entre aspas, seus liderados e, como prova desse amor, os educa. Educar vem de ex ducere, literalmente conduzir para fora. Assim, o líder é aquele que consegue extrair de seus liderados o que eles têm de melhor em benefício da empresa e, portanto, da sociedade. Da mesma forma, discutíamos o conceito de autoridade, que vem de auctoritas, que vem de auctor e que vem, na sua origem, de augere, que em latim significa fazer crescer. Assim, o líder é aquele que faz seus liderados crescerem. E isso, dizia o Itiba, é amar, fazer o outro crescer. Em seu livro Famílias de Alta Performance, ele retoma uma discussão que pode ser aplicada integralmente às empresas. Uma família de alta performance, assim como uma empresa, é aquela que oferece liberdade com responsabilidade, onde os membros se sentem apoiados e respondem a esse apoio com uma performance elevada, com total responsabilidade. Isso exige disciplina, afirma Itiba, e novamente a palavra disciplina vem do latim discípulos, aquele que aprende, do verbo dicere, que é aprender. Assim, para se ter uma empresa de alta performance, é preciso estar sempre aprendendo, e para que se tenha a motivação para aprender, é preciso um ambiente de amor, no sentido de que todos se sintam amparados e seguros. Os ensinamentos de Issam Itiba são um verdadeiro tesouro da contemporaneidade. Ler e reler seus livros e artigos é tarefa fundamental de quem queira ser melhor e fazer uma diferença positiva em todos os aspectos da vida. Itiba se foi, mas seu legado é eterno. Pense nisso, sucesso. Então, gente, é impressionante, né? Eu queria ver, por exemplo, né, o livro mais conhecido, né, do Dr. Itiba, né? Quem Ama Educa, este aqui, né? Vocês vejam, por exemplo, aqui, olha, na página 79, por exemplo, ele fala dos 3 estilos de agir. Vejam se não serve totalmente para empreender. Primeiro, há um comportamento estilo vegetal, né? É utilizado por pessoas que agem como se fossem plantas, aguardam o mundo em volta movimentar-se para atendê-las. Fixada ao terreno, a planta espera que o solo lhe seja fértil, que haja chuva e luz suficiente para a fotossíntese. Até a reprodução depende de terceiros, são os polinizadores, insetos, aves e ventos, que espalham suas sementes. Ele se limita a atraí-los e segue cumprindo o seu determinismo genético. Sabe, daí, vamos ver logo em seguida, ele fala dos 2 outros tipos, um comportamento animal e o terceiro, o comportamento humano.
Vamos ver um pouco mais em seguida para a gente aprender com Isamitiba a gerir melhor, né? Fazer uma gestão melhor na empresa da gente, porque uma empresa é um conjunto de pessoas. Vamos ver em seguida. Bem-vindos de volta ao nosso Motivação e Sucesso, um tributo a Isamitiba. Então eu falei, né, desse livro aqui, no Quem Ama Educa. Ele fala dos três, né, ele fala aqui na página 70, os três estilos de agir. E eu falei no finalzinho do bloco anterior do comportamento estilo vegetal, e daí ele fala do comportamento estilo animal. O vegetal é que ele fica parado, esperando. Quanta gente, quanto líder a gente conhece que tem esse comportamento estilo vegetal? Sabe, ele fica parado, ele espera, ele não age, ele não decide. Sabe, tudo depende da natureza dos outros. Depois ele fala do comportamento estilo animal. Trata-se do estilo já um pouco mais complexo do que o do vegetal. Os animais têm movimento próprio e usam estratégias para saciar os instintos. Suas ações são repetitivas porque estão inscritas em seu determinismo genético. Todos os animais da mesma espécie têm comportamentos e recursos semelhantes, portanto sobrevivem guiados pelos mesmos instintos. E ele diz, o animal vive dentro do ciclo necessidade, saciedade e prazer e desprazer. Suas vontades são ditadas pelo instinto. Então, quando a gente, né, ele fala assim, é gostoso comer como tem fome, né? Então, quem é o líder que tem um comportamento de estilo animal? Sabe, aquele que, sabe, ele age, porque ele é claro, ele não é estático como um vegetal. Sabe, mas ele age só em função dos seus instintos. Ele não sai daquela coisa do o que é prazeroso ele faz, o que não é prazeroso ele evita. Sabe, ele não enfrenta as dificuldades. Daí o Tiba fala do comportamento estilo humano. Vejam bem, esse estilo busca felicidade. E para isso as pessoas que o adotam, olha que bonito, gente, integram disciplina, gratidão, religiosidade, ética e cidadania com vistas à sua sobrevivência, perpetuação da espécie, preservação do meio ambiente, formação de grupos solidários e construção da civilização. Gente, olha, eu não precisava falar mais nada no programa. Vejam, né, esse parágrafo na página 83, né, que riqueza, né? Então vejam, esse é o líder, vejam se não é, sabe, disciplina, gratidão, religiosidade, ética e cidadania com vistas à perpetuação da espécie, à perpetuação da empresa, no nosso caso aqui, a preservação do meio ambiente, a formação de grupos solidários, que é o que mais a empresa precisa, e a construção da civilização. Né, se a gente for pegar, por exemplo, outro livro dele, Famílias de Alta Performance, a Família de Alta Performance, né? Aqui é tanta coisa, né, gente? Eu selecionei aqui na página 25, né, o poder, olha o que ele diz, gente, o poder e a qualidade de vida sempre estiveram e continuarão presentes na verdadeira intimidade indevassável da família do ser humano. O que pretendo mostrar está muito longe de um campeonato esportivo. Neste, uma equipe tem que vencer as outras para se tornar campeã. Uma família, agora vejam bem se esse conselho não serve para a empresa, porém mesmo já estando satisfeita e vencedora, pode melhorar ainda mais a sua performance, desde que, olha gente, olha que lista, procure a superação das suas próprias dificuldades. Olha, outro, independentemente de qualquer explicação, procure a correção do erro. Olha outro, assimile as mudanças que sejam progressivas.
Olha outro. Pratique a cidadania familiar, que eu aqui mudaria, né, para o nosso caso, a cidadania empresarial, para que todos sejam cidadãos éticos. Outro, todos se unam para que a equipe melhore sempre. Olha outro, gente. Exija do elemento ajudado a correção dos erros e seus resultados. Olha que coisa mais interessante e bonita. Olha outro. Não coloque uma vitória como ápice de uma conquista. Sabe, uma vitória não é o ápice de uma conquista. Olha outro. Não sinta uma derrota como eterna. Olha outro. Os deveres sejam cumpridos e os méritos reconhecidos. E a última dessa lista que ele faz, o melhor para a equipe seja o melhor para o bairro e o melhor para o planeta. Gente, deixa eu falar para vocês, então vejam a riqueza. Você pegar um livro, Família de Alta Performance, e você mudar o título de Empresa de Alta Performance, gente, é só substituir. Gente, então peguem esses livros do Isamitiba, né, e coloquem isso, né, e tem um outro ainda, olha, Educação Familiar, Presente e Futuro. Olha o que eu peguei aqui, né, coisas bem simples, mas muito, por exemplo, falar baixo com as crianças. Nossas emoções alteram o nosso tom de voz, né? Filhos que gritam quando falar seria suficiente, em casa ou em locais públicos como shopping, cinema e escola, são mal educados, geralmente convivem com quem grita com eles. Gente, diga, eu vou à empresa todo dia, diga a verdade. O Tibo uma vez me falou uma coisa, que se você chegar na casa de um amigo seu, que tem uma criança pequena, um filho pequeno, e quando essa criança você chega, ele vai abrir a porta para você, e ele já mete um chute em você, a criança, pode ter certeza que os pais acabaram de falar mal de você lá dentro. Não é verdade? A criança... Gente, mas diga se não é verdade. Quanta empresa eu vou que todo mundo é grosso, mal educado, não tem civilidade, ninguém ajuda ninguém. Vá ver, vem de cima. Exemplo vem de cima. Perdão, olha outros aqui, gente. Olha outra coisa, bem rapidinho para a gente ver. Civilidade. Mães gritonas têm filhos gritões. Pais brutos têm filhos brutos. Não precisa ensinar, porque os filhos acabam imitando os pais. Assim acontece com os preconceitos, intolerâncias, grosserias, uso de palavras, gestos, etc. Os filhos observam como um pai exerce autoridade e fazem o mesmo quando imitam a autoridade. Agora, me respondam, gente, é a empresa assim ou não é? Então, eu queria que vocês lessem, né, que vocês conhecessem mais sobre a obra do Isamitiba, já, né, internacionalmente conhecida. Sabe, é aquilo que eu disse no final do texto. Ele se foi, mas o legado dele é eterno e profundo, e com certeza continuará transformando famílias, empresas e toda a sociedade. Meu querido, pense nisso, sucesso, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.